Fala aí, eu sou o Paulo do Responde Aí e hoje a gente vai resolver um exercício sobre espelhos planos. Bora lá então? Vamos ler o nosso enunciado. Prove que, se um espelho plano for girado de um ângulo alfa, o raio refletido girará de um ângulo 2α. Mostre que esse resultado é razoável para alfa igual a 45 graus. Ok? Então, o nosso enunciado é bem curtinho, mas vamos entender o que ele está dizendo. Então, passo 1, entendendo a geometria do nosso problema. Ok? Então, vamos entender o seguinte. Primeiro, a gente tem aqui o nosso espelho, está em verde aqui. Ele está numa posição inicial. E aí eu tenho um feixe incidindo sobre ele, em um certo ponto. E aí ele faz um ângulo θ com a normal desse plano. Eu coloquei NI de normal inicial. E esse feixe é refletido com o mesmo ângulo θ, lei da reflexão. Ok? Agora, imagine que o nosso espelho agora ele é girado de um ângulo alfa, né? Que nem está dizendo aqui, ele foi girado de um ângulo alfa. O feixe ele ainda permanece parado, ele vai ainda ser emitido daqui, só que agora ele vai tocar em um outro ponto do nosso espelho, ele vai tocar aqui. E aí, pela lei da reflexão, se ele incide com o ângulo gama, ele sai com o ângulo gama, perfeito? Com relação a essa normal NF, ok? E aí ele diz o seguinte: se o espelho gira de um ângulo alfa, ele quer que a gente determine que o ângulo que o feixe refletido gira é um ângulo 2α. Então ele quer saber esse ângulo aqui, ó, esse ângulo delta. Eu fiz as prolongações aqui. Ele quer saber quem é esse ângulo delta. Ele quer que a gente mostre que esse delta é igual a 2α. Ok? Maravilha, né? Entendemos o nosso problema. Então, passo 2. Ângulos e pontos que nos auxiliarão, né? Então, vamos lá, né? Vamos fazer certinho. Então, para isso eu vou determinar alguns pontos importantes. Então, antes de tudo, eu vou determinar essa reta aqui, que é uma prolongação da normal. Essa reta aqui, ela vai tocar o espelho bem aqui nesse ponto, tá? Ok? Perfeito. E agora eu vou determinar os pontos interessantes. Então eu vou chamar esse ponto aqui de A, esse ponto aqui de B, esse ponto aqui de C, esse de B, esse ponto aqui de D e esse ponto aqui de E. Ok? Esses são os pontos interessantes. Bom, quais são os ângulos também que vai nos auxiliar? Então, primeira coisa, este ângulo aqui. Este ângulo aqui, ele é igual a θ, né? Porque é oposto pelo vértice. Então, aqui eu sei que é θ e aqui também eu sei que é θ, oposto pelo vértice. Ok? Bom, quais são os outros ângulos importantes? Eu vou chamar esse ângulo aqui de φ. Este ângulo aqui eu vou chamar de beta. Este ângulo aqui eu vou chamar de epsilon. E este ângulo aqui eu vou chamar de π. Ok? Só para a gente, esses ângulos vão ajudar a gente na hora de fazer o nosso exercício. Tudo bem? Então a gente vai carregar essa nomenclatura aqui, ok? E o nosso objetivo novamente é determinar esse delta aqui. Então, maravilha. Então, agora o nosso passo 3 é as relações entre os ângulos θ, que é o ângulo de incidência no primeiro caso, o alfa, que é o ângulo de incidência no segundo caso, e o alfa, que é o ângulo de rotação do espelho. Ok? Então, vamos lá, né? Então, primeira coisa, pelo triângulo A, B e C, então vamos lá, relembrar aqui que é o nosso triângulo A, B e C, né? Nosso triângulo A, B e C, o que eu tenho? Eu tenho que alfa mais beta, esse cara aqui é uma prolongação, então alfa mais beta mais 90 é igual a 180, somas internas de um triângulo retângulo, né? De qualquer triângulo, a soma de todos os ângulos internos é 180. Então disso eu tiro que alfa mais beta é igual a 90 graus, então por isso eu tiro que beta é igual a 90 menos alfa. Perfeito, já é primeira equação que a gente tem.
No segundo, a gente vai analisar o ponto C. Ó, vamos ver o nosso ponto C aqui. Nosso ponto C está aqui. Então, desse ponto C, o que eu concluo? Que este ângulo beta mais esse ângulo φ, eles têm que dar 180, ok? Então, beta mais φ dá 180. Disso eu tiro que φ é igual a 180 menos beta. Só que eu tenho que beta já é 90 menos alfa. Então, eu substituo aqui e eu obtenho que no final, eu faço as continhas e eu obtenho que o meu φ é igual a 90 mais alfa, ok? Maravilha, guarda essa informação aí, que a gente vai utilizar daqui a pouco. Vamos lá, continuando. Próxima informação. Aí ele diz, da normal NF, o que a gente obtém da normal NF? Então aqui eu tenho a minha normal NF. Eu sei que dessa normal eu tenho que este ângulo, o epsilon, mais o ângulo gama, é igual a 90 graus, né? Então, epsilon, gama mais epsilon é igual a 90 graus. Disso eu tiro que epsilon é 90 menos gama, ok? Perfeito. E agora, do ângulo do triângulo BCD, vamos relembrar quem que é o nosso triângulo BCD. Nosso triângulo BCD é B, C e D. O que eu obtenho? Que os meus ângulos internos, a soma de todos os ângulos internos, é igual a 180. Então, θ mais φ mais epsilon. Então, θ mais epsilon mais θ mais φ é igual a 180. Ok? Porém, o nosso epsilon, a gente acabou de mostrar que é 90 menos gama. E a gente tinha mostrado anteriormente que o nosso φ é 90 mais alfa. Então, a gente substituiu aqui. E aí, quando a gente substitui, faz as continhas, 180 gama mais θ menos alfa, eu obtenho essa equação aqui. E aí eu obtenho que, na verdade, o meu alfa é a diferença entre os ângulos de incidência depois de rotação e antes da rotação, ok? Então, essa é uma equação muito importante que a gente vai usar daqui a pouquinho, ok? Maravilha, guarda essa equação agora. E o nosso passo 4 agora é realmente determinar aquele ângulo delta, né, o delta maiúsculo. Então, como é que a gente faz? Então, para determinar esse ângulo, o que a gente faz? Primeiro, a gente olha o ponto D. Então, o nosso ponto D é esse cara aqui, né? O nosso ponto D é esse cara aqui. E o que eu tiro de informação desse ponto D? Que se eu olhar essa reta aqui, o psi mais o epsilon mais gama dá 180, né? Então, psi mais epsilon mais gama dá 180. E aí o que eu isolo? Psi mais epsilon é igual a 180 menos 2 gama, né? Lembra que aqui tem 2 gamas, ok? E aí, finalmente, do nosso triângulo BEID, vamos lá, nosso triângulo BEID, BEID, eu faço o que? Eu faço a soma dos ângulos internos. Delta mais θ mais psi mais epsilon tem que dar 180. Então, delta mais θ mais psi mais epsilon tem que dar 180. Então, o nosso psi mais epsilon, a gente acabou de mostrar que é 180 menos 2 gamas. Ok? Então, eu tenho que depois eu corto 180, eu tenho que delta é igual a 2θ. Delta maiúsculo é igual a 2θ menos 2 gama. Então, se eu isolar o delta é 2 gama menos delta, né? Desculpa, 2 gama menos θ, desculpa. Então, o que a gente mostrou no nosso item anterior? Que o nosso alfa é igual a gama menos θ. Então, disso a gente conclui diretamente que a gente prova que o θ, que o ângulo delta é igual a 2 alfas. Ok? Então, a gente acabou de mostrar realmente que o ângulo, que o nosso feixe, ele vai girar de um ângulo 2 alfa quando o espelho for girado de um ângulo alfa. Ok? Então, passo 5, vamos analisar para o caso de 45 graus, né? Então, vamos lá. Para o caso de 45 graus, imagina a condição inicial. O nosso feixe está sendo incidido perpendicularmente. Então, se ele faz um ângulo zero com a normal, o raio refletido também faz um ângulo zero com a normal. Ok? Agora, se o nosso espelho ele é girado de 45 graus, o que diz
que o feixe agora ele vai girar de um ângulo de 2 vezes 45, ou seja, 90. Então vamos ver isso? Primeiro, a gente tem esse triângulo aqui, né? 45, θ e esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, se esse é 90 e esse é 45, esse aqui também tem que ser 45, ok? Ora, mas se essa normal aqui faz um ângulo de 90 aqui e aqui é 45, então aqui também é 45, ok? Até aqui nem é um absurdo. Então, se ele incide com um ângulo de 45, ele também reflete com um ângulo de 45, ok? E aí o que eu tenho? Esse ângulo aqui é 45, então meu feixe antes ele tinha um ângulo de 0, ele rotacionou para um ângulo de quanto? De 90. Ele rotacionou para um ângulo de 90, mostrando exatamente o que é razoável para esse caso. Ok? Bom, esse vídeo te ajudou? Responde aí.